esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, quando nós paramos um pouco na nossa vida, a fim de refletir sobre a nossa própria caminhada no dia a dia, sendo pai, sendo mãe, esposo, esposa, profissionais das mais diversas áreas, jovens, também as crianças, nós vamos vendo a vida a partir da estatura que nós temos. Se nós somos altos, nós vemos a vida da altura dos nossos olhos. Se nós somos baixos, nós vemos a vida da altura que temos. Acontece que nós, muitas vezes, somos altos, mas olhamos para baixo. E isso não faz parte daquele que opta na sua vida para participar, para fazer parte do projeto de Deus. Deus quer que seus filhos sempre possam olhar para o alto, para cima, a fim de que nós possamos ter uma vida, não que venha de baixo, mas uma vida que venha do alto. E a vida que vem do alto não é a vida que o mundo pode nos oferecer. O mundo, quanto pode nos oferecer, ele nos oferece uma vida à nossa altura, humana. Mas
se nós tivermos a coragem de no dia a dia ir trabalhando os nossos próprios passos, a nossa própria caminhada, nós vamos conseguir elevar o nosso olhar para o alto. E quando nós olhamos para o alto, nós não podemos ver mais nada a não ser Deus. Olha, meus irmãos, quem vê Deus pode dizer que viu a maior maravilha que o homem pode experimentar na vida. Mas falando assim, parece que é tudo tão fácil, não é? Parece que na vida nós não temos assim alguns percalços. Vamos imaginar a nossa vida como um caminho. E parece que nesse caminho não tem buracos, ou que nós sabemos aonde eles estão e vamos desviar. Que nesta vida, nesse caminho, nós não temos pedras, porque nós sabemos onde elas estão, e se elas aparecerem como obstáculos, nós desviaremos. Mas você imaginou se a nossa vida já fosse pautada de buracos e pedras, de obstáculos que nós já soubéssemos que iam existir? Que sentido teria então vivermos? Por isso que o homem que se propõe olhar para o alto, ele caminha com liberdade. Sabe que existem, sim, no caminho buracos e pedras e tropeços. Mas quando cai, porque olhou para o alto, encontrou-se com Deus, consegue sair do buraco. Quando tropeça, consegue se levantar e continuar o seu caminho, porque tem Deus na sua vida. O povo de Israel era um povo que nós podemos tomar como exemplo. Era um povo escravo que clamava por uma liberdade, e então Moisés os libertou da escravidão do Egito e os colocou na marcha da terra prometida, ou seja, da própria felicidade. E a gente imagina que nesse caminho, na travessia do deserto, como nos diz o Antigo Testamento, 40 anos, não houveram buracos, não houveram pedras de tropeço. Sim, caíram inúmeras vezes. Dias depois de ter iniciado a caminhada, quando faltou água, eles já começaram a blasfemar contra Deus, dizendo: nós no Egito éramos escravos, mas nós tínhamos cebola e pão todos os dias. Você nos trouxe aqui para morrermos de sede? Faltou pão, e Deus lhes mandaram pão do céu. Houveram as serpentes que os picavam e mordiam, e eles morriam. Por isso, na caminhada do povo de Israel, diante de tanto tropeço, eles eram chamados todos os dias, não olhar para baixo, mas olhar para cima, porque a terra prometida estava à frente deles. Mas acontece que, como nós, eles também tentavam fugir do sofrimento. Parece que o sofrimento não faz parte da nossa vida. Não que nós devemos procurar o sofrimento, mas quando o sofrimento aparecer, não desanimar, não olhar para baixo, mas continuar olhando para cima. Porque desviar do sofrimento é renegar a própria vida. Jesus sofreu por todos nós, Ele que era justo, por que nós não podemos sofrer? Por isso, a primeira leitura de hoje nos faz lembrar justamente o momento em que o povo de Israel, em busca da sua felicidade, emperra, encrava, não quer ir mais, está desistindo. Mas Moisés, o homem de Deus,
aquele que à frente do povo de Israel não podia sequer pensar em olhar para baixo, diante das dificuldades, começou a lembrá-los. Mas não foi Deus que os tirou da escravidão do Egito? Vocês se lembram quando faltou água e Ele fez com que da rocha, no meio do deserto, jorrasse a água? Vocês lembram quando vocês sentiram fome e caiu do céu o maná que matou a vossa fome? Vocês lembram quando surgiram as serpentes venenosas e Ele pediu que construíssemos uma serpente de bronze, e quando olhávamos para ela nós éramos salvos? Pois bem, povo de Israel, levante, tire da sua face essa tristeza e se alegra, porque Deus está te esperando na terra prometida, aonde vocês terão felicidades. E o povo, ouvindo a voz de Moisés, começou a sua marcha que foi parar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diante daquele povo que tinha fome, se declara diante de todos: eu sou o pão da vida. E aquele que come desse pão, aquele que bebe desse sangue, não morrerá, mas terá vida eterna. E os judeus pensavam: mas será que ele vai se dar a comer? Os judeus pensavam: como ele pode dizer que ele é comida e é bebida? Nós não estamos entendendo mais nada. E Jesus, sabendo do que passava no coração deles, disse: a minha comida e a bebida que vos dou é a palavra de Deus. A palavra que há de vos alimentar em todos os momentos que vocês sentirem fome. Agora então, nós precisamos nos colocar no lugar do povo de outrora. Os israelitas, os judeus, e perguntar para nós: na hora em que eu sinto fome na minha vida, aonde eu vou saciá-la? Porque às vezes nós buscamos pão que acaba. Porque Jesus é capaz de lembrar: vocês lembram que no deserto vossos pais comeram o maná e morreram? Eu sou o pão, e quem come desse pão não morre. Diante dos buracos do caminho da nossa vida, diante das pedras de tropeço, qual o pão que eu como? São Paulo aos Coríntios diz: mas o cálice que consagramos, o pão que consagramos, não é o corpo e o sangue de Jesus que nos dá o alimento da vida eterna? Então, se comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice, por que nós sentimos fome? Não tem sentido a fome que sentimos, porque o cálice e o pão que bebemos e comemos não é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós não precisamos mais olhar para o chão, para baixo. Nós temos muitos motivos para olhar para o alto e perceber que esse Deus que nos chama a celebrarmos o corpo e o sangue de Jesus é o Deus que nos salva, do qual nós precisamos nos alimentar cotidianamente. Se você, na sua vida,
tem dificuldades, seja ela qual for, busque o pão da palavra de Deus. Busque o pão que mata a fome para sempre. Não busquemos falsos pães, nem falsos sangues. Eles podem nos saciar momentaneamente, mas o único pão que nos traz a certeza de que vamos chegar à terra prometida é a Eucaristia que nós estamos celebrando. Por isso, ao comermos hoje desse pão e bebermos desse cálice, ao comermos desse corpo e bebermos desse sangue, saibamos que Deus está nos concedendo a graça de olharmos sempre para o alto, porque Ele vem nos trazer, através da Eucaristia, a salvação para uma vida nova, a vida eterna. Passando no meio de nós, como outrora Ele passara no meio dos enfermos, dos cegos, dos paralíticos, saudemos Jesus com uma grande salva de palmas. Saiamos agora com Jesus em volta da nossa praça, pedindo a bênção dele sobre todos nós. O caminho de Deus, os governantes, para que sejam, de fato, comprometedores do amor. Recebamos Jesus. Eis que Ele está no meio de nós. Eis a certeza de que Deus não nos abandonou, mas se fez presente e caminha conosco. Viva Jesus Eucarístico! Viva o nosso Deus de amor! Eis que Ele está conosco todos os dias. Mais forte as nossas palmas, mais forte a nossa alegria, mais forte a nossa certeza de que este é o nosso Deus amigo, o nosso companheiro em todos os momentos. Cantemos com o nosso coração, com a nossa alma. Jesus Cristo, viva o nosso Deus, Rei, 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 Jesus é o nosso Rei, 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 Jesus é o nosso Rei. Aplaudamos Jesus Eucarístico. No céu me destes o pão e contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos venerar de tão grande modo os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.